Em 1928, Florence Scovel Shinn foi procurada por uma mulher chamada Beatriz. Beatriz estava à beira do desespero total. Marido com uma doença terminal. 3 filhos para criar. A casa quase sendo tomada pelo banco. E nenhuma esperança à vista. Ela tinha orado por meses. Havia jejuado, frequentado igrejas diferentes, consultado líderes religiosos. E nada mudava. Ela chegou à porta de Florence com uma única pergunta. Por que Deus não me responde? Florence a observou em silêncio por alguns segundos. E então disse algo que, à primeira vista, parecia quase inacreditável. Deus já respondeu. Você é que não sabe onde procurar. E então, Florence pegou uma Bíblia, abriu em uma página específica, apontou para um versículo e disse: leia isso em voz alta, 3 vezes. Antes de dormir, só isso. E confie. Beatriz fez exatamente como orientado. Naquela mesma noite, 3 repetições do versículo. E foi dormir com lágrimas nos olhos, mas com algo diferente no peito. Algo que ela não sentia há meses. Uma fagulha de esperança. No dia seguinte, ao meio-dia, o telefone tocou. Era um advogado, um tio distante do marido dela, que ela nem sabia que existia. Havia falecido e deixado uma herança de R$80 mil para ele. O suficiente para pagar todas as dívidas, tratar a doença e recomeçar. Beatriz ligou para Florence chorando. Isso é real? Isso foi por causa do versículo? E Florence respondeu: não foi o versículo, foi você ativando a lei da graça. O versículo foi só a chave que girou a fechadura, mas a porta sempre esteve destrancada. Agora, deixa eu te contar algo que a maioria das pessoas não sabe. Esse versículo que Florence usou com Beatriz não era popular. Não estava em sermões, não era decorado em catequeses. E quando Florence começou a ensinar publicamente sobre ele, alguns líderes religiosos a atacaram. Disseram que ela estava distorcendo a escritura, que estava prometendo milagres fáceis demais, que estava iludindo as pessoas. Mas Florence não parou, porque ela tinha visto funcionar. Não uma vez, não 10 vezes, centenas de vezes. E ela sabia algo que poucos entendiam. Há versículos na Bíblia que não são para decorar, são para ativar. São chaves espirituais, códigos de acesso, decretos de poder que, quando pronunciados com fé, movem montanhas invisíveis. E o versículo que Florence descobriu está em João, capítulo 16, versículo 24. E diz assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Parece simples, não é? Quase genérico. Mas Florence descobriu algo oculto nessa frase. Algo que muda tudo quando você entende. Ela percebeu que a maioria das pessoas pede em desespero, em medo, em dúvida, mas não em nome. E nome, na linguagem espiritual, não é só uma palavra. É uma vibração, é uma autoridade, é um alinhamento. Quando você pede em nome de Jesus, você não está usando o nome como uma senha mágica. Você está se alinhando com a consciência crística, com a frequência do amor incondicional, com a certeza de que já foi respondido. E é aí que a maioria falha, porque elas pedem esperando que Deus vai responder. Florence ensinou o oposto. Você pede sabendo que Deus já respondeu. E aí você age como se já tivesse recebido. Você sente a gratidão antes da manifestação. Você vive a realidade antes de ver a evidência. E quando você faz isso, você ativa a lei da graça. Agora, o que é a lei da graça? Florence explicava assim: a lei do karma diz que você colhe o que planta.
A lei da graça diz que você pode colher o que não plantou, se alinhar com a frequência divina. É misericórdia em ação. É o universo te dando o que você precisa, não o que você merece. É Deus dizendo: eu vejo sua fé e vou além da sua história. E esse versículo de João 16:24 é um dos portais mais diretos para ativar essa lei. Mas tem um método. Florence era muito específica sobre isso. Não é só ler o versículo e esperar. É decretar o versículo como se fosse uma sentença espiritual, como se fosse um comando que você está dando ao campo invisível. Então, como você faz isso? Deixa eu te ensinar o método exato que Florence passou para Beatriz e que depois ela ensinou para dezenas de outras pessoas que testemunharam milagres em tempo recorde. Primeiro, você escolhe um momento do dia onde você tem 5 minutos de silêncio completo. Pode ser de manhã cedo, pode ser antes de dormir, pode ser no meio da tarde, se for o único momento que você consegue. Mas precisa ser sem interrupção, porque você vai criar um campo energético. E interrupção quebra o campo. Segundo, você abre a Bíblia em João 16:24. Fisicamente, se possível. Porque há algo no ato de segurar o livro, de ver as palavras, de tocar o papel, que ancora a intenção. Florence acreditava que objetos sagrados carregam frequência. E a Bíblia, para ela, era um portal. Terceiro, você lê o versículo em voz alta, 3 vezes, mas não de forma mecânica. Você lê sentindo cada palavra. Você deixa a frase entrar no peito. Você respira entre as leituras. E na terceira repetição, você fecha os olhos e visualiza o que você está pedindo como se já estivesse nas suas mãos. Quarto, e esse é o passo que a maioria pula. Você agradece, como se já tivesse recebido. Você diz: obrigado, Pai, porque já está feito. Obrigado porque a resposta já saiu do invisível e está vindo até mim. Obrigado porque minha alegria já está completa. E você sente isso. Você não finge. Você acessa a emoção da gratidão real. E quinto, você solta. Completamente. Você não fica ruminando se vai funcionar. Você não fica checando sinais a cada hora. Você confia. E vive o dia como se o problema já estivesse resolvido. Porque na dimensão espiritual, já está. Florence dizia que esse método, feito por 7 dias consecutivos, reprogramava o subconsciente para a recepção. E que, em até 21 dias, a manifestação se tornava visível. Mas ela também dizia que muitos viam resultados antes, às vezes em horas, às vezes em um dia. Dependia da fé e da prontidão energética da pessoa. Agora, tem um detalhe que Florence descobriu e que mudou tudo para muitas pessoas. Ela percebeu que quando alguém decretava João 16:24, mas ainda carregava mágoa, ressentimento ou falta de perdão, o decreto não fluía. Era como tentar encher um balde furado. A energia vazava. Então ela criou o que chamou de oração de purificação e ensinava as pessoas a fazerem antes de decretar João 16:24. A oração de purificação era simples. Você fechava os olhos e dizia: eu perdoo a mim mesmo por todas as formas que bloqueei minha própria bênção. Eu perdoo a todos que me feriram, consciente ou inconscientemente. Eu libero todo o ressentimento, toda a mágoa, toda a dívida emocional. Eu escolho a graça. Eu escolho a paz. Eu escolho o amor. E depois de dizer isso, você respirava fundo 3 vezes e visualizava uma luz branca lavando seu corpo inteiro, de cima para baixo, levando embora toda a energia densa, deixando só leveza. E só então, você ia para o decreto de João 16:24.
Florence testou esse método com uma mulher chamada Heloísa, em 1930. Heloísa estava com um bloqueio financeiro cirônico. Ela se matava de trabalhar. Mas o dinheiro nunca sobrava. Sempre aparecia um imprevisto, uma conta extra. Alguma coisa dava errado e Beatriz estava esgotada. Florence percebeu que Beatriz guardava muita mágoa do pai. Ele tinha abandonado a família quando ela era pequena. E mesmo que Beatriz não falasse sobre isso, Florence sentiu. Ela disse: "Antes de pedir prosperidade, você precisa perdoar seu pai." Beatriz resistiu. "Ele não merece meu perdão." Florence respondeu: "Não se trata do que ele merece. É sobre você se libertar." Beatriz chorou por horas naquele dia. Mas no final, ela fez a oração de purificação e perdoou o pai. Não porque ele pediu, não porque ele mudou, mas porque ela escolheu se livrar desse peso. E no dia seguinte, ela começou a recitar João 16:24, por 7 dias seguidos. E no 8º dia, recebeu uma proposta de sociedade em um negócio que triplicou sua renda. Isso não é coincidência. É lei espiritual. O perdão abre caminhos. O ressentimento fecha. E quando você limpa o caminho, a graça divina flui. Agora, tem algo ainda mais profundo aqui. E Florence ensinava isso só para quem estava preparado. Ela dizia que João 16:24 não é só sobre pedir coisas. É sobre pedir alinhamento. É sobre pedir que a vontade divina se manifeste através de você. E quando você faz isso, você não atrai só o que quer. Você atrai o que você realmente precisa. E muitas vezes é algo que você nem sabia que precisava. Um homem chamado Ricardo procurou Florence em 1932. Ele queria dinheiro. Muito dinheiro. Ele tinha um plano de negócio e precisava de investimento. Ele pediu para Florence ensinar a oração mais poderosa para atrair fortuna. Florence ensinou João 16:24, mas disse: "Não peça dinheiro, peça o melhor caminho para você." Ricardo achou estranho, mas confiou. Rezou por 21 dias e o que aconteceu foi inesperado. O plano de negócio dele não deu certo. O investimento não veio. Mas ele conheceu um homem que ofereceu uma vaga em uma empresa. Salário fixo, estabilidade, benefícios. Ricardo quase recusou, mas algo dentro dele disse para aceitar. 2 anos depois, essa empresa se tornou uma das maiores do setor. Ricardo foi promovido 3 vezes e ganhou mais dinheiro do que qualquer negócio próprio poderia ter dado. Ele voltou para Florence e disse: "A senhora já sabia?" Ela sorriu e respondeu: "Eu não sabia, mas Deus sabia. E você confiou." Essa é a diferença entre pedir com ego e pedir com confiança inabalável. O ego quer controlar o como. A fé confia no quê. E quando você recita João 16:24 com fé genuína, você está dizendo: "Deus, eu confio que o Senhor sabe o melhor caminho. Eu peço, eu recebo. E minha alegria está completa. Não porque eu consegui o que eu achava que queria, mas porque eu recebi o que minha alma realmente precisava." Agora, Florence também ensinou que existem momentos em que a oração tem mais poder. Ela acreditava em ciclos energéticos e dizia que rezar nas primeiras horas da manhã, entre 5 e 6, ou nas últimas horas da noite, entre 10 e 11, ampliava o efeito, porque nesses horários, o véu entre o visível e o invisível é mais fino. Ela também ensinava sobre a lua, rezar na lua nova para novos começos, rezar na lua cheia para colheita e manifestação, rezar na lua minguante para se libertar e limpar. E ela dizia que se você alinhasse a oração de João
1624, com a fase certa da lua, a manifestação acelerava. Mas o mais importante, segundo Florence, não era o horário ou a lua, era a intenção, era o coração. Era a disposição de confiar, mesmo quando a mente gritava dúvida. Porque Deus não ouve suas palavras. Deus lê sua vibração. E se sua vibração é medo disfarçado de fé, a resposta não vem. Mas se sua vibração é confiança real, a resposta vem antes mesmo de você terminar a oração. Agora, deixa eu te contar algo que poucos sabem. Florence tinha um diário onde ela anotava todos os casos de sucesso e fracasso com João, 1624. E esse diário foi encontrado por uma sobrinha dela em 1968. Nele, havia registros de mais de 200 pessoas que usaram a oração. E a taxa de sucesso era de 87%, dos 13% que não manifestaram. Florence anotou os motivos. 7% desistiram antes dos 21 dias. 4% rezavam, mas não agiam quando a intuição guiava. E 2% carregavam bloqueios emocionais tão profundos que precisavam de cura terapêutica antes de conseguir acessar a fé. Isso ensina algo crucial. A oração funciona. Mas você precisa manter a prática. Você precisa ouvir a intuição. E você precisa estar disposto a curar o que está bloqueando. Porque milagre não é Deus fazendo algo impossível. Milagre é você permitindo que o possível invisível se torne visível. E aqui está algo que vai te impactar. Florence ensinou que quando você recita João 1624, você não está pedindo para Deus mudar sua realidade. Você está pedindo para Deus revelar a realidade que já existe. Porque na dimensão espiritual, tudo o que você precisa já está criado, já existe, já foi providenciado. Você só precisa alinhar sua frequência para acessar. É como sintonizar um rádio. A música já está sendo transmitida. Mas se você não girar o botão para a frequência certa, você não ouve. João 1624 é o botão. É o comando que sintoniza você na frequência da provisão divina. E quando você sintoniza, você ouve, você vê, você recebe. Agora, tem um erro que muita gente comete. E Florence via isso o tempo todo. Pessoas recitam João 1624 e esperam que a manifestação caia do céu de forma mágica. Mas esquecem que Deus trabalha-se através de pessoas, circunstâncias e oportunidades. A resposta pode vir através de um telefonema, através de um encontro casual, através de uma ideia repentina. Florence dizia: esteja atento, porque quando você reza, o universo começa a conspirar. E a resposta pode vir disfarçada. Pode vir de uma forma que você não esperava. Pode vir através de alguém que você menos imagina. Pode vir em um timing que parece atrasado. Mas é perfeito. Uma mulher chamada Gabriela rezou João 1624 por 14 dias, pedindo cura para que era filha doente. No 15º dia, uma vizinha bateu na porta e disse que tinha ouvido falar de um médico especialista em outra cidade. Gabriela quase ignorou. Ela já tinha consultado tantos médicos. Mas algo dentro dela disse para ir. Ela foi. O médico diagnosticou algo que todos os outros tinham perdido. Tratamento simples. 3 semanas depois, a filha estava curada. Gabriela voltou para Florence e disse: a resposta veio através de uma vizinha. Florence sorriu. A resposta sempre vem através de algo ou alguém. Deus não aparece em forma física, mas Ele usa tudo e todos para te alcançar. Então, quando você rezar João 1624, preste atenção no que as pessoas dizem, nas oportunidades que surgem, nos pensamentos que vêm do nada,
nas sincronicidades, porque tudo isso pode ser a resposta se movendo em sua direção. Agora vou te ensinar uma variação poderosa que Florence criou. Ela chamava de oração dupla. Você proclama João 16:24 pela manhã para fazer seu pedido e declara Filipenses 4:19 à noite para agradecer. Filipenses 4:19 diz: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Manhã, você pede com confissão inabalável. Noite, você agradece com certeza absoluta. E entre essas duas declarações, você vive o dia inteiro sabendo que está protegido, que está amparado, que está sendo guiado. Florence testou isso com 12 pessoas em 1935. 11 manifestaram em menos de 10 dias. A única que não manifestou era uma senhora chamada Beatriz. E quando Florence investigou, descobriu que Beatriz proclamava de manhã e de noite, mas passava o dia todo reclamando. Reclamando da falta, reclamando das dificuldades, reclamando de tudo. E Florence disse: Você está plantando de manhã e arrancando à tarde. Não funciona assim. Beatriz parou de reclamar. Substituiu cada reclamação por um ato de gratidão, mesmo que pequeno, mesmo que forçado no começo. E em 7 dias, manifestou. Porque ela parou de sabotar a própria declaração. Isso é real. Suas palavras ao longo do dia importam. Você não pode declarar abundância de manhã e falar de escassez o dia todo. Você não pode declarar cura e ficar reforçando a doença. Você não pode declarar paz e alimentar a ansiedade. Tudo o que você fala, cria ou constrói ou destrói. Então, vigie sua boca como se ela fosse um terço bento. Por que é? Agora, deixa eu te dar algo prático. Se você vai começar a usar João 16:24 hoje, eu te desafio a fazer isso. Declare por 7 dias consecutivos. Só 7. Não pule nenhum dia. E anote. Anote tudo o que acontece. Sincronicidades, pensamentos, oportunidades, pessoas. Anotar te faz prestar atenção. E a atenção amplifica a manifestação. E se no 7º dia você ainda não viu a manifestação completa, não desista. Continue por mais 14 dias, totalizando 21. Porque 21 dias é o ciclo de reprogramação subconsciente. É o tempo que a mente precisa para criar um novo padrão. E Florence dizia que ninguém que sustentou 21 dias, com confiança inabalável, deixou de manifestar. E aqui está a última coisa, a mais profunda. Florence ensinava que João 16:24 não é só uma declaração de manifestação. É uma declaração de transformação. Porque quando você pede em nome de Jesus, você não pede como ego. Você pede como alma. E a alma nunca pede besteira. A alma pede o que te aproxima de Deus, o que te alinha com o seu propósito, o que te cura, o que te liberta. Então, se você declarar João 16:24 e o que vier não for exatamente o que você imaginou, confie. Pode ser algo melhor, pode ser algo necessário, pode ser algo que vai fazer sentido. Só depois, porque Deus vê o filme inteiro. Você vê só o instante. E talvez a maior revelação de todas seja essa. Você nunca mais será o mesmo depois que entender que Deus já respondeu, que a resposta já existe, que você só precisa alinhar, sintonizar, confiar e receber. E quando você vive assim, você não vive mais na falta. Você vive na plenitude, mesmo antes de ver. Clara, a mulher do começo dessa história, viveu mais 30 anos depois daquele milagre. E até o fim da vida, todo dia, antes de dormir, ela declarava João 16:24. Não porque precisava de milagres todo dia, mas porque tinha virado um estilo de vida,
uma forma de honrar a graça divina. Uma maneira de se manter conectada ao coração de Deus, sempre aberto. Florence dizia: o maior milagre não é o dinheiro que aparece, não é a cura que vem, não é a porta que abre. O maior milagre é você descobrir que nunca esteve sozinho, que nunca esteve desamparado, que sempre esteve coberto pela graça divina. E quando você descobre isso, você nunca mais será o mesmo. Esse é o segredo bíblico. Não é magia, não é manipulação, não é técnica vazia. É um dom espiritual que abre o coração de Deus sempre aberto. E quando você tem confiança inabalável, tudo muda. Não porque Deus mudou, mas porque você parou de resistir. E quando você para de resistir, a graça divina flui. João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Declare isso, viva isso, confie nisso e testemunhe. Mas espera, porque tem algo que Florence ensinou que vai amplificar tudo isso. Ela descobriu que existem 5 erros fatais que as pessoas cometem quando usam palavras bíblicas como declaração. E se você cair em um desses erros, a palavra perde força. Não porque Deus deixa de ouvir, mas porque você mesmo bloqueia o canal. Erro número 1. Declarar com a boca, mas duvidar com o coração. Florence via isso o tempo todo. Pessoas repetindo a palavra perfeitamente, mas com uma voz interna sussurrando: isso não vai funcionar. E ela dizia: Deus não escuta sua boca. Deus escuta sua vibração. Se você declara com 90% de confissão inabalável e 10% de dúvida, os 10% cancelam os 90%. Então, como resolver? Florence ensinava uma técnica que ela chamava de ancoragem da fé. Antes de declarar, você fecha os olhos e lembra de um momento onde algo impossível aconteceu na sua vida. Pode ser pequeno, pode ser uma cura, pode ser um dinheiro que veio do nada, pode ser uma porta que abriu. Você revive aquele momento, sente a emoção. E aí, com essa memória ativa no peito, você declara, porque a memória ancora a confusão inabalável no presente. Erro número 2. Declarar e ficar passivo. Muita gente acha que declarar é como acender uma vela de promessa e esperar o milagre cair do céu. Florence era enfática. Declaração sem ação inspirada é palavra morta. Quando você declara, o universo abre caminhos, mas você precisa caminhar. Se uma ideia vem, você age. Se um contato surge, você responde. Se uma oportunidade bate, você abre a porta. Tem uma história que Florence contava sobre um homem chamado Jeremias. Ele declarou João 16, 24 por uma semana, pedindo prosperidade. No 8º dia, um amigo ligou oferecendo sociedade em um negócio. Jeremias achou que não era a resposta. Ele queria dinheiro direto, não trabalho. Então, recusou e nada mais veio. 6 meses depois, ele descobriu que aquele negócio tinha feito 3 sócios milionários. Florence disse para ele: a resposta veio. Você é que não reconheceu, porque você queria ditar o formato. E Deus não trabalha nos seus formatos. Ele trabalha nos caminhos perfeitos. Então, quando você declarar, solte o controle do como e confie que o que vier é a resposta. Erro número 3. Declarar por ganância ou para prejudicar alguém. Florence testou isso e viu falhar sempre. Ela teve um aluno que declarou João 16, 24, pedindo para um concorrente quebrar, para ele assumir o mercado. Em 2 semanas, o próprio negócio dele começou a desmoronar. Contratos cancelados, clientes sumindo, problemas legais. E ele voltou para Florence desesperado.
Ela disse: "Você usou um dom espiritual com intenção profana. E dons espirituais não obedecem intenções profanas. Eles revertem. Você plantou mal, você colheu mal, e agora precisa limpar." Ele fez um mês inteiro de orações de purificação e perdão antes de voltar a declarar prosperidade. E quando voltou, veio com coração limpo. E aí, manifestou. Isso ensina algo essencial. João 16:24. Não é uma ferramenta de manipulação. É um portal de alinhamento divino. Se a sua intenção é pura, o portal se abre. Se a sua intenção é obscura, o portal reflete de volta o que você enviou. Então, antes de fazer sua oração de purificação, cheque seu coração. Você quer receber para viver bem e abençoar os outros? Ou quer receber para provar seu valor, competir ou prejudicar alguém? A resposta define o resultado. Erro número 4. Fazer a oração de purificação uma vez e desistir. Florence Scovel Shinn via muita gente fazer isso. Decretavam um dia. Nada acontecia no dia seguinte. E concluíam que não funciona. Mas Florence era clara. Confiança inabalável não é um evento. É um processo. Você não planta uma semente hoje e colhe amanhã. Você planta, rega, espera, confia e colhe no tempo certo. Ela ensinava que o mínimo eram 7 dias consecutivos e o ideal eram 21, porque 7 dias quebram a resistência inicial, 14 dias estabelecem um novo padrão e 21 dias reprogramam completamente o subconsciente. E quando o subconsciente está reprogramado, a manifestação é inevitável. Erro número 5. Fazer a oração de purificação e continuar falando de escassez. Esse é talvez o mais comum. As pessoas oram pedindo abundância de manhã e passam o dia inteiro dizendo: "Não tenho dinheiro, tá tudo difícil, não sei como vou pagar." E aí, de noite, oram de novo. Florence Scovel Shinn dizia: "Você está construindo com uma mão e destruindo com a outra. Nunca vai sair do lugar assim." A solução? Vigie sua boca. Toda vez que vier uma palavra de falta, pare, respire e substitua por uma palavra de provisão. Ao invés de dizer, "Não tenho dinheiro", diga, "Deus está suprindo todas as minhas necessidades." Ao invés de dizer, "Tá tudo difícil", diga, "Estou atravessando, mas sei que o melhor está vindo." Pode parecer forçado no começo, mas com o tempo, vira natural. E quando vira natural, sua vibração muda. E quando sua vibração muda, sua realidade segue. Agora, tem uma técnica avançada que Florence usava com alunos mais experientes. Ela chamava de oração triangulada. Você combina 3 palavras em sequência. João 16:24 para pedir, Marcos 11:24 para crer e Filipenses 4:19 para agradecer. E faz a oração de purificação com os 3 seguidos, como se fosse um ritual completo. Marcos 11:24 diz: "Tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Essa palavra ancora a certeza. Você não espera receber. Você crê que já recebeu. É uma declaração de confiança inabalável, ativa. E quando você junta isso com João 16:24 e Filipenses 4:19, você cria um campo energético completo. Pedir, crer, agradecer, intenção, confiança inabalável, gratidão. Passado, presente, futuro. Tudo alinhado. Florence Scovel Shinn testou a oração triangulada com 8 pessoas em 1937. Todas as 8 manifestaram em menos de 14 dias. E 2 delas manifestaram em menos de 48 horas. Uma era uma mulher chamada Patrícia, que estava prestes a perder a guarda do filho por não ter condições financeiras.
Ela fez a oração triangulada 2 vezes ao dia, manhã e noite. No 3º dia, recebeu uma ligação de um escritório de advocacia informando que uma tia distante havia deixado uma herança para ela. Valor suficiente para estabilizar, alugar uma casa decente e manter o filho. Patrícia chorou tanto que Florence precisou acalmá-la. E Florence disse algo que marcou. Viu? Deus não espera você estar perfeita. Ele espera você confiar. E quando você confia, Ele move céu e terra para te alcançar. Agora, deixa eu te contar sobre um momento específico onde Florence viu o poder de João, 16:24, de uma forma que até ela ficou impressionada. Era 1933, plena Grande Depressão. Milhões de pessoas passando fome, desemprego em massa, desespero coletivo. E Florence foi procurada por um grupo de 12 mulheres, todas viúvas, todas sem renda, todas à beira da miséria. Elas pediram para Florence ensinar algo que funcionasse rápido, porque elas não tinham tempo. Crianças para alimentar, contas vencendo, despejos iminentes. Florence olhou para elas e disse: eu vou ensinar o que funciona. Mas vocês precisam prometer que vão fazer exatamente como eu mandar. Por 21 dias. Sem exceção. Sem dúvida. Sem desistir. Elas prometeram. Florence ensinou João 16:24 e fez elas fazerem a oração de purificação juntas, todos os dias, no mesmo horário, 5 da manhã. Elas se encontravam na casa de uma delas e oravam em coro 3 vezes. Depois, ficavam em silêncio por 3 minutos e agradeciam como se já tivessem recebido. E então, iam viver o dia confiando. No 7º dia, uma delas conseguiu trabalho como costureira. No 10º dia, outra recebeu ajuda de um parente distante. No 14º dia, 3 delas encontraram trabalho juntas em uma fábrica. E no 21º dia, todas as 12 estavam com alguma forma de renda ou provisão ativa. Florence documentou isso. E anos depois, ela disse que aquele foi o momento onde ela viu mais claramente o poder da fé coletiva. Quando um grupo de pessoas faz a oração de purificação junto, com a mesma intenção, no mesmo horário, a manifestação amplifica, porque não é só sua confiança inabalável. É a confiança inabalável de todos somada. E confiança inabalável somada cria um campo magnético que atrai milagres coletivos. Então, se você conhece alguém que está passando pelo mesmo desafio que você, convida. Orem juntos. Pode ser presencialmente, pode ser por telefone, pode ser cada um na sua casa, mas no mesmo horário. O importante é a sintonia. E quando há sintonia de fé, o impossível vira rotina. Agora, tem algo sobre João 16:24 que Florence descobriu e que poucos falam. Ela percebeu que o versículo não termina com receber, termina com alegria completa. E isso muda tudo, porque não é só sobre ter, é sobre ser. Não é só sobre manifestar, é sobre transformar. Florence ensinava que a alegria completa não é felicidade temporária, é paz permanente. É certeza inabalável de que você está coberto, que está guiado, que está sustentado. E quando você tem essa certeza, você não vive mais na ansiedade, você não vive mais no medo, você vive na confiança. E confiança é o estado mais magnético que existe. Então, quando você faz a oração de purificação com João 16:24, você não está só pedindo para receber algo. Você está pedindo para viver em alegria completa. E alegria completa é viver sabendo que tudo o que você precisa já está providenciado, já existe, já está vindo, ou já está aqui, e você só precisa reconhecer. Florence teve uma aluna chamada Camila,
que fez a oração de purificação com João, 16:24 por 2 meses. E nada visível acontecia. Ela estava ficando frustrada e foi reclamar com Florence. Florence perguntou: "O que mudou dentro de você nesses 2 meses?" Camila parou, pensou e disse: "Eu durmo melhor. Não fico mais ansiosa. Sinto uma paz que não tinha antes." Florence sorriu. "Isso é a manifestação. Você pediu alegria completa. E ela veio. O dinheiro também vai vir, mas a alegria veio primeiro. E é a alegria que atrai o dinheiro, não o contrário." 3 semanas depois, Camila recebeu uma proposta de trabalho que pagava o dobro do que ela ganhava antes. Isso ensina que milagre nem sempre é externo. Primeiro, às vezes, é interno. E quando o interno muda, o externo não tem escolha, a não ser acompanhar. Então, se você está fazendo suas afirmações e ainda não viu a manifestação física acontecer, olhe para dentro. O que mudou em você? Você se sente mais calmo? Mais confiante? Mais em paz? Porque se a resposta for sim, a manifestação externa está a caminho. É só uma questão de tempo divino. E sobre esse tempo, Florence Scovel Shinn era muito clara. Ela sempre dizia: Deus nunca se atrasa, mas Ele também não se apressa. Ele age no tempo perfeito. E tempo perfeito não é o tempo que você quer. É o tempo onde você está pronto para receber e sustentar. Ela contava a história de um homem chamado Antônio, que pediu prosperidade por 6 meses. E nada acontecia. Ele estava quase desistindo. Mas continuou confiando. No 7º mês, ele recebeu uma herança enorme. E então Florence perguntou: se isso tivesse acontecido no 1º mês, o que você teria feito, Antônio? Ele pensou por um instante e admitiu: eu teria gasto tudo errado. Eu não estava pronto. Florence respondeu: exatamente. Deus esperou você amadurecer. Porque Ele não quer só te dar, Ele quer que você sustente. E sustentação exige maturidade. Então, se a resposta está demorando, não é porque Deus te esqueceu, meu filho. É porque Ele está te preparando. E quando você estiver pronto, vem. E quando vem, você não perde. Você multiplica. Agora eu vou te dar algo que você pode fazer hoje. Algo simples. Algo que Florence Scovel Shinn fazia todo dia até o fim da vida dela. Todo dia, ao acordar. Antes de fazer qualquer coisa. Ela abria a Bíblia em João 16:24. Ela lia a palavra em voz alta uma vez e agradecia por 3 coisas específicas. Podia ser algo grande, podia ser algo pequeno, mas precisava ser específico. Por exemplo, obrigado pela água que bebi. Obrigado pela luz do sol que entrou pela janela. Obrigado pela cama onde dormi. 3 coisas concretas. Porque gratidão concreta ancora você no presente. E quando você está ancorado no presente, você sai da ansiedade do futuro e do arrependimento do passado. E quando você sai desses 2, você entra na paz. E paz é o campo onde milagres acontecem. Florence fez isso por 40 anos. Todos os dias. E ela dizia que esse hábito foi o que a sustentou nos momentos mais difíceis. Porque mesmo quando tudo estava desmoronando externamente, ela conseguia encontrar 3 coisas para agradecer. E essas 3 coisas lembravam a ela que Deus estava presente. E se Deus estava presente, ela estava segura. E aqui está a última coisa, a mais poderosa. Florence ensinou que João 16:24 não é só para você. É para você espalhar. Quando você manifesta algo usando essa palavra, você tem a responsabilidade de contar.
não para se exibir, mas para dar confiança inabalável aos outros, porque testemunho gera confiança inabalável, e confiança inabalável gera mais testemunho. É um ciclo sagrado. Então, se você começar a fazer suas afirmações hoje e manifestar em 7 dias, ou em 21, ou em 3 meses, volta aqui, comenta, testemunha, não com orgulho, mas com gratidão. Porque quando você testemunha, você não está só dizendo o que aconteceu com você. Você está dizendo para outra pessoa: se funcionou comigo, pode funcionar com você também. E essa pessoa ouve, e tenta, e manifesta, e testemunha. E o ciclo continua. Florence Scovel Shinn dizia que a maior riqueza não é o que você acumula, é o que você espalha. E quando você espalha a verdade, você multiplica a graça divina para você e para todos ao seu redor. Você nunca mais será o mesmo. Não porque aprendeu uma palavra, mas porque entendeu que Deus já respondeu, que a resposta já existe, que você só precisa se alinhar. E quando você se alinha, tudo muda. Sua mente muda. Seu coração muda. Sua vibração muda. E quando você muda, o mundo ao seu redor não tem escolha, a não ser refletir a nova versão de você. João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Afirme, confie, receba, e nunca mais seja o mesmo. Agora, se essa revelação sobre João 16, 24 tocou você de alguma forma, se você sente que essa palavra chegou no momento exato que você precisava, se algo dentro de você confirmou que isso é verdade, eu quero te convidar para algo. O botão de valeu demais ali embaixo não é só um apoio financeiro. É você ativando a lei da circulação que Florence Scovel Shinn tanto ensinou. Florence dizia que energia parada apodrece. Energia circulando multiplica. E quando você clica naquele coração dourado, você não está só ajudando esse canal. Você está fazendo parte de algo maior. Você está dizendo: essa sabedoria merece circular. Você está plantando uma semente de generosidade. E sementes de generosidade sempre voltam multiplicadas. Você acabou de descobrir um segredo bíblico que poucos conhecem. Uma palavra que alguns líderes religiosos não ensinam porque funciona rápido demais. E essa revelação não caiu do céu. Foi pesquisada, estudada, destilada dos manuscritos de Florence Scovel Shinn para chegar até você. E quando você honra essa mensagem com o valeu demais, você está honrando o trabalho de manter essa sabedoria viva, de continuar revelando o que foi ocultado, de espalhar a luz onde há escuridão. E tem mais. Cada vez que você contribui, você ativa a lei da circulação na sua própria vida, porque o universo sempre devolve o que você dá. Sempre. Não na mesma moeda, mas sempre em valor ampliado. Então, quando você apoia esse canal, você não está perdendo. Você está investindo em você, na sua fé, na sua transformação. Faça parte daqueles que escolheram a abundância ao invés da escassez, a generosidade ao invés da retenção, a luz ao invés da sombra. O valeu demais está ali embaixo. E quando você clicar, saiba que você está fazendo parte de um ciclo sagrado. Receber, agradecer, circular. Esse é o caminho da graça divina. Agora, nos comentários, eu quero saber: você vai usar João 16, 24 ou vai só assistir e esquecer? Escreva aqui embaixo, João 16, 24. E o que você está pedindo? Pode ser prosperidade, pode ser cura, pode ser paz, pode ser um caminho claro. Mas
escreva. Porque quando você declara publicamente, você ativa algo poderoso. Florence ensinava que a afirmação pública é 3 vezes mais forte que a afirmação privada. Porque quando você declara na frente de testemunhas, você cria compromisso. Você se obriga a sustentar a confiança inabalável. E o universo responde a compromisso. Então vai, escreva. João 16:24. E sua intenção. E volte daqui a 7 dias, ou 21, e testemunhe o que aconteceu, porque eu quero ler, e outras pessoas que vão assistir a esse vídeo também querem, e cada testemunho vai alimentar a fé de alguém que está quase desistindo. Você não é só espectador, você é parte dessa corrente. E quanto mais pessoas afirmarem juntas, mais forte fica o campo energético, mais rápido vêm as manifestações, mais vidas são transformadas. Então, comenta. João 16:24. E sua palavra. E vamos ver Deus agindo em tempo real, aqui, agora, através de você.